Olá, eu sou Bernadette Campelo e estou aqui no Centro de Apoio à Educação à Distância da UFMG em Belo Horizonte, tentando responder algumas questões colocadas pela comissão organizadora do primeiro encontro paraibano de bibliotecas escolares que aconteceu na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. A primeira questão que os membros da comissão me colocaram foi sobre a impressão que eu tive do evento e como ele pode, que contribuição ele está dando à questão da biblioteca escolar. Bom, aqui eu devo dizer que eu tive a melhor das impressões do encontro, do profissionalismo, da competência, da seriedade dos membros que organizaram o evento. Me chamou a atenção alguns aspectos. O primeiro deles foi a questão da forma como eles organizaram o evento. Foi um evento colaborativo, que contou com a participação da Universidade Federal da Paraíba, da Associação Profissional de Bibliotecários da Paraíba e do Conselho Regional de Biblioteconomia da 15ª Região. Então, essa parceria me parece que foi um dos pontos altos do evento, ou seja, não está havendo uma dispersão de esforços. O outro aspecto que me chamou a atenção foi o fato deles terem dado voz aos bibliotecários, ou seja, os bibliotecários não só do Estado, mas alguns de fora, tinha uma pessoa, um aluno de biblioteconomia de Natal e até uma bibliotecária do Rio de Janeiro, falando sobre suas experiências, suas práticas profissionais. Isso foi enriqueceu muito o encontro. Um outro aspecto também foi que eles buscaram trazer para o evento pessoas de fora, né? Teve um vereador que participou e alguns gestores educacionais públicos. Eu acho que foram poucos, mas mesmo assim houve um esforço para isso e a comissão está ciente de que os resultados do encontro precisam ser levados para fora da classe bibliotecária. E para terminar, para mostrar como que o evento de fato foi muito importante e muito profícuo, eu cito o fato deles terem se preocupado em registrar o evento. Todas as mesas foram registradas, os anais devem ser publicados, a conferência que eu proferi na abertura do evento, sobre as múltiplas dimensões da biblioteca escolar também deverá ser publicada. Então, eu penso que a grande contribuição do evento foi, é claro, o fato de dar, digamos assim, um pontapé inicial na questão da discussão da biblioteca escolar no estado da Paraíba. Mas também eu acho que o evento pode servir como modelo de como nós devemos agora realizar esses eventos, registrando, buscando parcerias para que, de fato, a questão avance, a questão da biblioteca escolar avance. Bom, a primeira questão que eles me fizeram, e que a gente sempre está se preocupando com esse ponto, é como a formação profissional do bibliotecário está sendo feita nos cursos de biblioteconomia. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que falar aqui, não posso fugir disso, é dizer que a perspectiva de currículo hoje, ela não pode ser mais aquela perspectiva de uma grade de disciplinas. Nós temos que pensar, atualmente, o currículo de uma forma muito mais ampla, muito mais flexível. Ou seja, as pessoas, e isso está mais do que provado, não aprendem só na escola. Há inúmeras possibilidades de aprendizagem fora da escola, em outros ambientes, isso é um fato. Agora, do ponto de vista dos currículos, as possibilidades são muitas, As escolas hoje, os cursos universitários todos estão trabalhando com a ideia de flexibilização e isso permite ao aluno definir o rumo de sua formação. Então, ele pode, eventualmente,
buscar uma formação mais especializada, mais específica na questão da biblioteca escolar. Ele tem liberdade, pode fazer estágio, os cursos podem oferecer disciplinas optativas, então há uma variedade de possibilidades. Mas eu penso que outro conceito importante, né, além desse que eu falei no início, de que o currículo não é mais algo fechado, nós temos que pensar numa ampliação da ideia de currículo, eu acho que também nós temos que pensar no conceito da responsabilidade pela sua formação, ou seja, nós estamos trabalhando com a ideia de que cada aluno tem que se responsabilizar por sua formação. E aqui é uma coisa muito importante, porque os cursos de biblioteconomia não vão abrir mão de uma formação generalista, que é o que nós temos há muitos anos, né? Nós queremos formar o bibliotecário que está preparado para trabalhar em diversos tipos de biblioteca. Isso é uma vantagem do nosso currículo. Agora, a forma como essa complementação vai ser feita vai depender de cada aluno. Então, eu acho que tem que dividir essas responsabilidades. O outro aspecto também é que a gente tem que aceitar, entender que nós temos mais de 30 cursos, eu acho, de biblioteconomia no Brasil. Cada curso tem uma vocação, então nós temos cursos que têm uma vocação para a biblioteca escolar e isso, de fato, ocorre quando, por exemplo, o curso tem grupos de pesquisas, né? Como aqui na UFMG nós temos um grupo de pesquisa sobre biblioteca escolar. E aí há uma produção de conhecimento na área, há mais possibilidades de uma formação específica através do mestrado, do doutorado, e aí são produzidas as teses, as dissertações, enfim. O curso tem uma vocação para isso, tem algo, né, que dá uma diferenciação nessa questão da biblioteca escolar. O mesmo acontece, por exemplo, na Unesp de Marília, com o grupo da professora Ellen Casarim, na USP de Ribeirão Preto, com a coordenação do professor Cláudio Marcondes, e a USP mesmo de São Paulo, né, que tem também um grupo de pesquisa, o Colabore, que é coordenado pela professora Ivete Pierutin. Então, a ideia aqui é pensar numa formação ampla e não apenas formalizada nos cursos, né? Que isso hoje com a internet, com esses recursos que nós temos, ficou muito mais fácil, né? Bom, a outra questão também levantada pelos membros da comissão organizadora do EPAB foi sobre a contribuição que a universidade, a academia, né, pode dar para a biblioteca escolar, né? Aqui eu acho que é uma questão fundamental, né? A pesquisa científica, ela é importante ficar claro que ela não, o objetivo da pesquisa acadêmica não é de fato resolver problemas específicos. O que nós fazemos na universidade é tentar compreender fenômenos, é clarear situações, é abstrair, buscar um nível de abstração que possa sustentar uma prática mais sólida, né? O que eu chamo de prática mais sólida? É uma prática mais consciente, mais crítica, ou seja, o bibliotecário hoje, a partir do conhecimento que nós estamos produzindo na academia, ele pode usar isso para ter uma prática mais consciente, pensando o que eu quero fazer com isso, o que é minha prática, como que eu vou atingir os meus objetivos, onde é que eu quero chegar. Então, eu penso, é uma questão complexa, né? Porque a teoria, o trabalho acadêmico, às vezes, ele é muito criticado por estar afastado da realidade, mas é o contrário, nós trabalhamos colados na realidade, tentando compreender fenômenos reais, não é? Nós tentamos, né, eu falei isso na minha palestra, na minha conferência de abertura, quando eu falei, nós temos que nos afastar de um discurso prescritivo, de um discurso que não leva muito longe para um discurso mais baseado em evidências. E essas evidências estão na pesquisa científica que está sendo produzida, no conhecimento científico que está sendo produzido na academia.
Então, eu penso que nós vamos ter que, os bibliotecários vão ter que buscar esse conhecimento, acompanhar, como médico acompanha as novidades da área, o bibliotecário também vai ter que acompanhar para ele ter uma prática mais sustentada, mais robusta. Na verdade, basta ver o que as universidades estão pesquisando, os grupos de pesquisa, né, na área de biblioteca escolar, são pesquisas que vão desde questões cognitivas, que é um aspecto importantíssimo para a nossa prática hoje, né, tentando entender como que os jovens, as crianças aprendem na biblioteca, por exemplo, como que a Wikipédia está sendo usada, né, pelos professores e pelos alunos, questões bem específicas e também questões mais amplas, por exemplo, como que as redes de bibliotecas hoje no Brasil estão se organizando para atender a demanda de bibliotecas, né, dos municípios, dos estados, etc. Então, eu penso que tudo isso precisa de estar sendo discutido pelos profissionais, porque há uma contribuição grande, né, da pesquisa, não só no Brasil, mas também em vários países do mundo. Outra questão também que eu achei muito interessante, que é uma preocupação muito grande, né, do bibliotecário hoje, é a questão da tecnologia na biblioteca, né? Os membros da comissão organizadora do EPAB, eles colocaram a seguinte questão: dentro do conceito das tecnologias digitais, é notório que grande parte da população, não só brasileira, mas mundial, tem ressignificado suas práticas, seus modos de ver e agir nos mais diferentes contextos e áreas, principalmente no que concerne ao campo informacional. Compartilhamento, disseminação e agilidade são palavras frequentemente utilizadas, assim como as ferramentas tecnológicas que as potencializaram. Em contrapartida, nem sempre todos os segmentos da sociedade acompanham esses avanços, entre aspas, né? Por diversos motivos, principalmente econômicos, como o bibliotecário e demais profissionais que atuam em biblioteca escolar, então, podem enfrentar esse desafio, sobretudo quanto à formação de leitores. Bom, é uma pergunta complexa, mas eu acho que eu tenho que esclarecer o seguinte: hoje, nos países mais adiantados, eu tenho acompanhado muito isso nos fóruns internacionais. Os formadores de bibliotecários, eles estão preocupados em formar um profissional que eles chamam de líderes na implantação de tecnologias na escola. Então, eles querem formar esse profissional, eles estão fazendo isso. Eles querem formar um bibliotecário que tenha uma liderança na questão da tecnologia na escola. Eu gosto de trabalhar a ideia de um protagonismo do bibliotecário nessa questão tecnológica, ou seja, ele tem que se preparar, e eu acho que os cursos estão investindo nisso, preparando bibliotecários familiarizados com a tecnologia. É claro que aqui também há discrepâncias, né? Há pessoas mais voltadas para a tecnologia, outros que ainda têm um certo pé atrás com essa questão, mas o fato é que o bibliotecário, se ele conseguir ter um desempenho, né, digamos assim, alto nessa questão da tecnologia da escola, ele vai ter uma outra visibilidade. Nós temos várias pesquisas que mostram que a tecnologia tem, de fato, um impacto positivo na visibilidade profissional, né? Existem estudos que mostram que os alunos valorizam e são motivados por um bibliotecário que domina a tecnologia, que ajuda-os a usar a tecnologia para os seus objetivos. Não é usar a tecnologia por usar, mas, de fato, usar a tecnologia adequadamente. Então, nossos alunos têm que estar preparados para escolas com ambiente tecnológico adequado, né? Com variedade de recursos tecnológicos,
Mas eu sei muito bem, estou entendendo que a pergunta é como que nós vamos fazer no caso de recursos escassos, né? Eu acho, então, que os recursos aqui têm que ser potencializados. Em escolas com poucos computadores, né, que o acesso pobre à internet, o bibliotecário vai ter que trabalhar, fazer ações, desenvolver ações que potencializem esse uso, né? Usar apresentações, trabalhar em pequenos grupos, nos contraturnos, né? Trazendo os alunos para a escola em períodos fora da sala, fora de aula, para que eles tenham familiaridade com as tecnologias. E uma outra coisa também que a professora Ellen Casarim está falando bastante é a necessidade de reunir, integrar a biblioteca com o laboratório de informática. Ela propõe essa solução para que, de fato, as tecnologias que estão no laboratório sejam, né, usadas em função dos objetivos também da biblioteca, da leitura. Então, eu penso que vai ser por aí, que nós vamos trabalhar essa questão da carência tecnológica que ainda, né, ocorre em muitas escolas públicas. Por outro lado, nós temos que preparar um bibliotecário, eu estou falando como formadora de bibliotecários, né, para também um ambiente de riqueza tecnológica, em que ele possa, de fato, protagonizar, ter um protagonismo aí, ajudando os alunos nessas novas tecnologias que vieram para ficar mesmo, né? Isso nós não temos como escapar. Bom, outra questão também que tem preocupado, né, as pessoas que estão lidando com essa questão de biblioteca escolar e que também foi colocada pelos membros da comissão do EPAB, foi a questão da Lei 12.244, né, que universaliza as bibliotecas escolares. Então, eles dizem o seguinte: no que concerne à Lei 12.244, que foi aprovada em 2010, percebemos que mesmo após 6 anos de sua promulgação, ainda há um longo caminho para que possa ser efetivada. Como ficou exemplificado em alguns trabalhos do EPAB, e ainda diante do atual cenário que o Brasil enfrenta, com iminente ameaça de cortes na área de educação, como a senhora analisa o futuro das bibliotecas escolares? Outra pergunta difícil, né? Mas eu acho que o futuro está sendo construído agora. Nós não podemos ficar pensando só em futuro, em crise. E na verdade, eu devo dizer, eu sei que muita gente não concorda com isso, eu não tenho medo de crise, porque eu já passei por muitas crises, né? Aqui também, eu penso que a gente tem que tentar abstrair um pouco a questão e tentar ver a biblioteca, o que nós queremos da biblioteca, não é? No fundo, eu considero a biblioteca, e já falei isso em algum momento, um laboratório de pensar, né? Nós estamos, de fato, precisando de ensinar as pessoas a pensar, né? Vamos lembrar do Pedro Demo, que fala isso o tempo todo, né? E a biblioteca, para mim, é esse laboratório, né? Da mesma forma que nós temos nas escolas laboratórios de ciências, laboratórios de informática, nós temos que ter laboratórios para pensar. E a biblioteca é o espaço para isso, com seus textos variados, ela promove uma conexão de saberes, os alunos vão ter várias possibilidades de consultar textos diferentes, com pontos de vista diferentes. Isso é o ideal que nós queremos, formar um leitor, né, um cidadão crítico que saiba distinguir as informações que ele usa. Então, eu penso que para isso nós sempre vamos ter recursos, gente, nós sempre vamos ter livros, nós sempre vamos ter informações. O que nós precisamos é lembrar desse nosso compromisso de fazer as pessoas pensarem. Os nossos alunos têm que aprender a pensar, né? Então, se a biblioteca se colocar nessa função, ela, de fato, eu penso que não vai faltar recursos, não. Eu já vi projetos, por exemplo, de leitura, né, para falar numa coisa que no nosso país é fundamental,
por exemplo, de bibliotecários na Austrália que criaram um projeto para ensinar as mães adolescentes grávidas a contar histórias para os seus filhos. Vejam vocês, é um programa, um projeto muito simples, né? Mas ele vai ter um impacto enorme, porque nós sabemos já, né, isso já está confirmado nas pesquisas de leitura, que a influência da família nos primeiros anos, né, é fundamental para se formar o leitor. Então, a biblioteca aqui está colaborando com recursos praticamente, né, que ela tem ali para a formação de um leitor desde a sua infância, né, desde o seu nascimento, né, mostrando para aquelas mães que elas precisam de contar histórias para os seus filhos, mostrando para aquelas mães que esse contato com o livro desde pequenininhos é importante para que seus filhos tenham futuramente um espaço, uma história de leitura. Então, eu estou dando apenas esse exemplo, mas eu sei que aqui no Brasil existem vários projetos que usam livros apenas, histórias, e que podem estar tendo um impacto muito grande na questão da leitura. Fazer as crianças aprender a ler, fazer as crianças aprender a pensar. Então, o que me preocupa nessa questão da crise não é nem, digamos assim, a falta do recurso financeiro. O que me preocupa muito, né, e eu acho que eu vou encerrar por aqui, é essa possibilidade de se fazer da crise uma desculpa para cruzar os braços. Isso é uma coisa que me preocupa muito. E eu espero, né, que nós, bibliotecários, possamos superar isso, né, e continuar com o nosso trabalho de colaborar para uma educação de qualidade nesse país. Muito obrigada.